Vamos nós para mais um encontro. Hoje, no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre a como encontrar a alta performance na medicina, né? Acontece que para a gente viver em alta performance, nós precisamos, na grande realidade, viver um dia de cada vez. O que é que acontece? A diferença de um campeão para um vencedor é que o campeão, ele precisa dedicar toda a sua vida para, em algum momento dela, ser recompensado por isso. O que é esse campeão? É um medalhista olímpico, é um triatleta, é aquela pessoa que treinou a vida inteira para um campeonato, para um momento, né? Dificilmente ela vai conseguir atingir aquela, aquele recorde, aquele pico, aquela medalha várias vezes na vida. O vencedor, quem vive em alta performance, ele vive o dia de cada vez. Então ele só por hoje, só não hoje, ele deixa de fazer algo que vai desviar ele do caminho. Então, é aquela pessoa que acorda para ser 1% melhor todos os dias. A alta performance, ela vem de você repetir a uma rotina, uma atividade de forma contínua. Não é você dar acelerar e viver acelerando para o resto da sua vida, mas você todos os dias caminhar sem parar para chegar em um objetivo. Só que para todos os dias, ou só mais esse dia, só o dia de hoje, a gente não desviar, nós precisamos ter um objetivo. O ser humano, o cérebro humano, ele acaba fazendo muitos cálculos, né, para nos sabotar ou para nos fazer chegar em um objetivo. O nosso cérebro, como o nosso melhor amigo, ele quer guardar o nosso corpo, proteger o nosso corpo para que a gente gaste o mínimo de energia possível, para que a gente acabe nos poupando o máximo possível. Beleza. Mas o que é que tudo isso tem a ver na medicina? O que é que tudo isso tem a ver na minha carreira médica? O que é que isso vai me influenciar quanto médico? Ora, se eu enxergo a medicina como um campeonato, algo que eu preciso chegar em algum lugar, que eu preciso vencer os meus concorrentes, enfim, que eu preciso atingir meu objetivo, eu preciso enxergar nela uma motivação diária para não desistir, para todos os dias estar ali sem acabar comprometendo o meu resultado. E aí, muito se fala sobre posicionamento, né? Como se posicionar, o posicionamento digital, o posicionamento nas redes sociais, o posicionamento define quem você é, os seus resultados. Beleza. Então, qual é a ligação que tem a minha autoimagem, do meu posicionamento e para que eu viva uma alta performance. Deixa eu pegar aqui o iPad para poder rabiscar e conseguir fazer com que a gente tenha uma ideia clara de tudo isso do que nós estamos conversando. E aí, doutora Rani, como é que você está? Quanto tempo? Quanto tempo? Vou pegar aqui o iPad para poder ficar mais fácil. Tô aqui, cadê? Pronto, beleza. Deixa eu ver aqui se estou compartilhando.
Vamos lá. Existe a. Tô não compartilhando, não? Ou tá? Existe a performance na carreira médica. Perfeito. Até aqui estamos entendidos. Mas o que é que ela tem a ver com o posicionamento? Influencia que para viver em alta performance, eu preciso ter um objetivo. Ora, como é que eu vou acordar todos os dias para fazer algo se nem eu acredito que eu vou chegar em algum lugar? Se nem eu acredito que isso é o que vai me fazer ir, né? É aquela grande questão de quando você falta na academia. Perdeu o objetivo, perdeu ali o brilho no olhar para ir. Tá, se eu não sei para onde eu quero ir, caramba. Se eu não sei para onde eu quero ir, eu não tenho objetivo. E eu acabo que eu não estou disposto a viver uma alta performance. Então, o objetivo ele não me faz ir, ele não me faz acordar disposto, não me faz ir além. Só que a medicina é o meu meio de rentabilizar. Então, eu preciso viver em alta performance e o objetivo é meu propósito, rentabilizar a minha vida. Perfeito. Como é que eu rentabilizo atualmente utilizando o digital? Me posicionando. Só que o posicionamento, ele vem através da tua autoimagem. O que é minha autoimagem? A autoimagem, ela é a como eu me vejo. Autoimagem acaba sendo a base da minha performance, que está diretamente ligada ao meu posicionamento. Sem a minha autoimagem, eu não consigo me posicionar, porque o meu posicionamento é a externalização daquilo que eu sou, e eu sou como eu me vejo. Então, com base nisso, o que é que a gente pode entender? Que sim, a gente só permite ser visto conforme nós acreditamos que nós somos, que nós merecemos ser visto. Então, a minha autoimagem, ela vai definir os meus limites. Não. Os meus limites. Até onde eu estou disposto a ir a fazer para poder chegar em um objetivo. Então, ela vai definir os meus limites de exposição, vai definir os meus limites de autoridade, vai definir de fato ali como eu vou permitir que as pessoas me vejam através do quê? Do meu posicionamento. E hoje o posicionamento acaba sendo ali no digital, presencial. Eu acho que aqui, e presencial, digital e presencial. Então, na teoria da autoimagem, o que é que ela mostra? Que as nossas ações, elas são limitadas pela forma como a gente se enxerga. Tem um cara, um rapaz, enfim, um científico chamado Albert Bandura. Ele defende ainda uma camada abaixo, que é
Cada autoeficácia. A autoeficácia, ela vem uma camada abaixo da autoimagem. Então, se você vê, a gente vai cada vez mais descendo. A performance é aquilo que eu atuo, mas para eu poder performar bem, eu preciso me enxergar bem. E para poder me enxergar bem, eu preciso ter uma autoeficácia. A autoeficácia, ela a autoeficácia percebida, ela defende e ela é determinante para o comportamento proativo, que é a atuação. O que é que isso quer dizer? Muitos médicos ou enfim, alguns profissionais como um todo, né? Quando você tem uma baixo autoimagem de si, você acaba se sabotando, sabotando a sua carreira. Então você tem grandes sonhos, mas você, como você não consegue se enxergar de fato como você é, você acaba simplesmente sabotando aquilo que poderia ser uma grande carreira. Então, você, na sua cabeça, você tem assim, cara, eu creio que eu tenho um potencial de ser um grande médico, de ter uma grande clínica, de ser um grande gestor. Mas por que eu não faço isso acontecer? Por que eu não vou além? Na grande realidade, se você for parar para analisar, isso está ligado com a tua autoeficácia. Então, grandes resultados, eles começam de uma transformação de dentro para fora. Então, hum, o que as pessoas enxergam dentro estão ligadas com o que tem, o que as pessoas enxergam fora estão ligadas com o que tem dentro, você. Então, aqui é como as pessoas te veem, e aqui é como você se enxerga. Quando a gente tiver alguém de sucesso, eu lembro como hoje. A gente estava lá no evento e teve uma palestra do Tiago Mena. O Ezequias que estava lá falou o seguinte, cara, este cara, Tiago Mena, ele não é médico, ele é gestor e vendedor. Mas o que ele usa, o que ele tem de negócio é uma clínica. Só que ele se enxerga como gestor e vendedor. Acredito que é por isso que ele tem tanto resultado. Então, a maneira que ele se vê é o que faz ele tomar as ações. Então, a maneira como você se enxerga, é onde você vai como é que eu posso falar? Se arriscar, não, se expor. Se você se vê como um gestor, você vai se expor em situações onde você vai precisar gerir. Se você se vê como líder, você vai se expor em situações que você vai precisar liderar. Se você não se vê nada disso, você está tudo certo, você continua a sua vida. Então, se a gente for parar para analisar, um médico que ele é inseguro, inseguro de si, o interno dele é inseguro, ele exala insegurança, ele vai evitar gravar vídeo, ele vai se posicionar de maneira vaga, generalista, ele vai sabotar o seu marketing, vai desmarcar a gravação, vai ficar postergando para depois e nunca vai sair aquilo dali, né? Já é o médico que ele se enxerga com clareza, ele projeta a sua segurança de forma externa. Então você vê, caramba, tem alguma coisa diferente aqui nessa pessoa. Não é porque ele é médico, não é porque ele tem uma boa equipe de marketing. É porque, de fato, ele se vê como tal e ele passa essa segurança. Eu vou resolver o seu problema. Eu sou a pessoa certa. Eu não trato qualquer tipo de paciente. O meu perfil de paciente é esse. Ele tem certeza da solução que ele pode gerar para o paciente. Ele tem certeza qual é o tipo de paciente ideal que ele quer atender e qual é o tipo de paciente que ele não quer atender, que é o mais importante. Então, os conteúdos, o posicionamento, a rede social dele não vai ser sobre a área de atuação, sobre algo mais generalista. Porque o que é que acontece? Eu vejo muitos clientes falam assim: não, eu não quero nichar porque eu tenho medo de não atrair do paciente, né? Porque eu consigo cuidar de todo tipo de paciente. Nem todo tipo de paciente é para você. E você sendo seguro do paciente que você quer, do tipo de médico que você quer ser, você não quer todo tipo de paciente, porque vai saber que aquele paciente ele não vai lhe valorizar. Ele não vai lhe ver como uma solução. Aí o seu consultório fica lotado
de pacientes que não valorizam o seu trabalho, não vão comprar um tratamento mais caro, vão só lotar a tua agenda e talvez o faturamento esteja tudo bem, mas ele só está ali lhe sobrecarregando e lhe roubando de uma carreira que você poderia estar exercendo com maestria. Uma carreira que você poderia estar satisfeito com os resultados dos pacientes, com os feedbacks de paciente. E hoje em dia talvez você não tenha um feedback tão legal como você gostaria, porque os seus pacientes eles não têm o perfil ideal. A autoeficácia ela vai ser revelada na confiança que uma pessoa tem sobre a sua própria capacidade de agir para chegar no seu objetivo. Então, se eu tenho uma autoeficácia, se a minha autoeficácia ela é elevada, eu consigo enxergar que eu sou capaz de entregar para o meu paciente resultado. Então, eu já sei se aquele paciente ele é o ideal para mim ou não. Então, se eu sei que aquele paciente é ideal, eu tenho mais garra, eu tenho mais força de filtrar, de nas redes sociais nem querer me comunicar com todo tipo de paciente. Eu tenho a energia de ir além, de investir no meu consultório, de investir numa mentoria, de investir em um bom time de marketing, porque eu sei que aquilo dali vai me ajudar. O que é que acontece? Estava em reunião com a cliente que ela queria comprar equipamento, ela falou assim: Mas imagina só, eu vou comprar uma máquina de R$ 300.000 e ela vai ficar obsoleta aqui no meu consultório. Ó, ó, ó. Ela falou assim, ó, e ela vai ficar obsoleta no meu consultório. O que é isso? É uma autoeficácia, não é nem baixa, é baixíssima. Ela não acredita, ela não acredita que vai mover céus e terras para trazer paciente. Não é o time de marketing dela que vai trazer, não é o tráfego pago que vai trazer, não é indicação que vai trazer, é ela se mover para ter aquele resultado. Bicho, eu vou comprar porque eu sei na minha capacidade de colocar paciente aqui dentro. Independente de sazonalidade, enfim, independente de qualquer coisa, se a alta eficácia dela estivesse alta, ela bateria no peito e falaria: Eu vou comprar porque eu acredito na minha capacidade de fazer isso, trazer retorno, trazer resultado. Esse cara, né, chamado Albert Bandura, quando ele criou o conceito, ele criou, ele fala, né, que acreditar em si mesmo influencia diretamente no esforço que você vai colocar para chegar em algum lugar. No esforço, na persistência e na sua força de superar desafios ao percorrer do caminho. Por quê? Os desafios que vão aparecer, eles são pura e simplesmente desafios. Eles são etapas. Eles são etapas para chegar no objetivo. A minha autoeficácia ela é baixa, eu não olho isso como etapa ou como um desafio. Eu olho isso como pa, para, li- paralisante. Então, no lugar de olhar aquilo como caramba, vai, tipo, mais um desafio, beleza, faz parte. Eu olho com tipo assim, cara, não dá para continuar. Aconteceu isso. E aí, a pergunta que eu tenho para fazer é: como é que eu vou ter ânimo para realizar uma atividade e chegar em um local? Como é que eu vou ter ânimo
para chegar em para acordar todos os dias, para fazer diferente, para superar os desafios, para passar de etapa, se eu não sei nem onde eu quero chegar, se eu não tenho nenhum objetivo? Tudo bem, beleza. Estou entendendo sobre autoeficácia. Para ter autoeficácia, eu preciso encontrar meu desafio. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão listar objetivos. Vocês vão listar três objetivos que você tem. Queira chegar. Sala nova, equipamento novo, um após, um investimento que vocês tinham para fazer. Três objetivos. Tendo esses três objetivos claros, vocês vão montar um plano de ação. Para poder comprar essa sala, eu vou precisar fazer um investimento. Para fazer um investimento, eu vou ter que ou poupar ou produzir mais. Para isso, eu sempre sou a favor de fazer mais, tá? Não de fazer menos. Então, para fazer mais, eu vou precisar vender mais, vou precisar ajustar isso, vou precisar ajustar aquilo, vou. Tá. Vai definir um plano de ação para chegar no teu objetivo. E entender principalmente isso. Quais são as características que eu vou precisar ter para realizar, para chegar nesse meu objetivo? Eu defini três objetivos e defini o plano de ação para cada um deles. Para eu sair de onde eu estou para o meu objetivo, eu preciso de uma alta eficácia. Para ter uma alta eficácia, o que é que eu vou precisar? Você vai anotar esses três pontos. Assumir desafios. Então, vai precisar deixar o medo de lado. Um exercício que você pode fazer para deixar o medo de lado é o seguinte: para deixar o medo de lado, eu preciso fazer o seguinte desafio: o que é de pior que pode acontecer para eu chegar no meu objetivo? Eu perguntei para essa cliente. Você falou que poderia ficar sem atender nenhum paciente e esses 300 mil, né, ser perdido. Beleza, o que é que de pior poderia acontecer? Não ter paciente, não ter dinheiro para pagar, não conseguir arcar com compromisso, sujar o nome e por 5 anos ficar com o nome sujo. O que é que isso vai impactar na tua vida negativamente, né? Ao ponto de lhe paralisar. Ah, Léo, vou ter que assumir uma dívida. Eu não quero assumir uma dívida. Putz, beleza, mas se você não assumir esse investimento, esse risco, até quando isso vai ficar em um sonho? Até quando você vai enxergar que vai ficar paralisado sem saber se era ou não capaz de realizar? Porque se for para isso, eu prefiro a certeza de que eu tentei realizar do que a dúvida de que se eu era capaz de realizar ou não. Morrer com essa dúvida. Rapaz, será que eu seria capaz de ter dado certo nesse meu sonho? Então, o primeiro passo é assumir desafios. Segundo passo é se manter firme diante das dificuldades, é pagar o preço. Só tem o resultado aquelas pessoas que pagaram o preço de cruzar a linha. Existe uma linha que é tipo como se fosse uma atmosfera, né? Que tem o mundo e tem a atmosfera. Quem assumir riscos, você vai até cruzar. Depois que cruza essa atmosfera, esse risco, você acaba colhendo os frutos de não ter desistido, que é onde chegar onde você chegou. Muitas vezes na vida a gente vai precisar ser irresponsável, porque a responsabilidade ela vai estar no nosso racional. E para ter certos objetivos, nós precisamos ser irracionais. Não é fazer conta. É tipo assim, eu acredito, meu coração acelerou para realizar. Quando meu coração acelera, eu preciso deixar o racional de lado e seguir, muitas das vezes, para chegar em alguns determinados locais. Porque se você parar para analisar, aqui vai estar a grande maioria das pessoas que não tem uma alta eficácia relevada, que não sabe nem o que é alta eficácia, que nem chegou a realizar nada que comprovasse que ela é capaz de fazer. Aqui tem ninguém, ó.
Ninguém que eu falo assim, né? Tipo, raras são as pessoas que chegaram aqui. Raras são as pessoas que pagaram o preço de cruzar o limite da atmosfera. Não é fácil. Se for fazer uma analogia, tipo, olha a proporcionalidade de aviões que voam e a proporcionalidade de foguetes que ultrapassaram a linha da atmosfera é muito menor. A concorrência ela é muito menor para quem se mantém firme diante das dificuldades, para quem se mantém firme diante do não, para quem se mantém firme para ir para o próximo nível, que vive na zona de agonia, que vive agoniado e inconformado e não disposto a não parar. São pouquíssimas as pessoas. O que eu falo hoje para vocês é que não paguem o preço do medo, mas paguem o preço de acreditar em si mesmo. Porque se apega à família, a mentor, a time que acredita em você e se enxerga como Deus falou que você era, como as pessoas que estão ao seu lado dizem que você é, porque a gente não consegue enxergar toda a nossa capacidade. A nossa autoeficácia, ela nunca vai ser a real. A nossa visão do que nós somos capazes de realizar nunca vai ser igual ao que as outras pessoas ao nosso redor veem. Então, se alguém falou que você era capaz, acredita nessa pessoa, não precisa acreditar em você, não. Acredita nessa pessoa. Fala assim, rapaz, eu vou pagar o preço do que essa pessoa está falando. Fulano, você está comigo nessa? Você pega na minha mão e a gente vai junto, porque eu acho que eu não sou capaz, mas você está dizendo que eu sou capaz e eu quero realizar isso aqui. É um grande sonho estar aqui. Eu vou assumir esse desafio porque você falou que eu era capaz. Então, bora junto, bora. Beleza. Qual é o último ponto? Trabalhar para encontrar soluções. Tem gente que arruma um problema para cada solução. Um problema para cada solução. Eu não falei aqui que a gente vai ter desafios. Beleza. Desafios, eles são feitos para serem enfrentados. Problema. Quando você enxerga um desafio como problema, você saiu da solução. Desafio se vence. Você vence os desafios. Problema é quando você parou de enxergar, se enxergar como solução. A partir do momento que você vê um desafio como problema, você está se excluindo de solucionar aquilo. E aquilo fica muito distante para você resolver. Então, quais são as três características que você vai precisar lembrar no caminho para chegar no teu objetivo? Eu preciso assumir os desafios de frente, porque eu faço parte da solução deles. Eu não posso parar em cada dificuldade que aparecer. E o meu trabalho é encontrar solução para o desafio, não encontrar problema para o desafio, porque se eu encontrar um problema, eu estou saindo da solução, eu não faço mais parte do resultado que ele vai me gerar. Então, eu preciso lembrar desses três pontos, mas eu preciso também lembrar que quem tem uma baixa autoeficácia, essa pessoa, ela duvida da sua capacidade, então eu não posso duvidar da minha capacidade. Eu, Leonardo, não posso duvidar da minha capacidade. Por quê? A pessoa que vai realizar e chegar naquele objetivo sou eu. Se eu em algum momento duvidar, eu simplesmente não vou realizar. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: a fé sem obras é morta. Você falar que tem fé, mas eu tenho ações. Então da sua fé de nada adianta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu não posso duvidar, eu preciso crer que aquilo já funcionou e só seguir sem olhar para trás. Semana passada eu falei sobre a questão de, em um carro, né, o para-brisa ser maior do que o retrovisor, porque o para-brisa é para onde você está indo. Então, quando você duvida da sua capacidade, é porque você está olhando para o retrovisor, que é o teu passado. Aí o teu passado, o que é que o seu passado ele quer lhe mostrar? Das suas incapacidades, das suas inseguranças, de quem você era antes de chegar até aqui. Dificilmente você vai conseguir se enxergar no momento que você está. Você só consegue lembrar do momento inferior. Então, por isso é que você fica toda hora duvidando da sua capacidade, você fica olhando para trás. Então, não pode duvidar da sua capacidade e nem pode desistir diante dos obstáculos. Obstáculo é para ultrapassar.
Obstáculo ele não é para paralisar. A gente, se você olhar numa corrida de obstáculos, o corredor ele para quando chega na linha de chegada, quando ele cruza a linha de chegada, os obstáculos ele passa. Tem obstáculos que vão fazer ele perder tempo, tem obstáculos que vão fazer ele ganhar tempo. Mas, independente, ele não pode parar antes da linha de chegada. Beleza. Para chegar no meu objetivo e reforçar minha autoeficácia, eu preciso uma conjuntura. Eu preciso não parar, gostar de desafios e não encontrar, não paralisar nas dificuldades. Eu preciso lembrar da minha capacidade diante dos obstáculos. Então, se você acreditar que você é capaz, as suas chances de sucesso elas vão aumentar e muito. Se você acreditar que você é capaz, a sua chance de sucesso vai aumentar e muito. Por quê? Na sua cabeça você já aceitou aquilo. Você não tem outra possibilidade. Ou vai ou vai. É igual quando você assume um novo desafio. Tipo, rapaz, agora eu já comprei, agora eu já assinei esse contrato, agora eu já paguei, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que fazer dar certo. Por quê? Se você falar assim, Léo, eu sou capaz de realizar, eu ainda vou duvidar. Rapaz, será que é mesmo? Mas, se você falar que você não é capaz, eu vou ter certeza. Porque se você falar que você é capaz, tem a chance de dar errado. Mas se você falar que você não é capaz, você nem começa a fazer. Então você já não conseguiu. E isso é o que faz muita gente paralisar. É duvidar de si mesmo. A autoeficácia sendo a confiança que você tem em si mesmo, ela acaba sendo a confiança que você tem na sua própria capacidade para atingir seus objetivos. Então, no que é que a autoeficácia influencia sem que você enxergue? Eu não enxergo como a autoeficácia influencia nos meus objetivos, nos meus resultados. Mas ela influencia diretamente na forma como você lida com os desafios. Quando acontece um desafio, ele acaba sendo leve ou pesado, depende de como você vê ele. A palavra fala que para a gente lidar com os problemas da nossa vida, nós precisamos colocá-los em Deus, em Cristo, porque nós não precisamos carregar alguns fardos, né? E o que é isso? É que a paz que essa de todo entendimento, independente se você tiver endividado, se você tiver sem paciente, com a agenda vazia, se você tiver vergonha de gravar vídeos, se você, o problema que surgir, você tendo a paz que essa de todo entendimento, você tendo a clareza de onde você está indo, o porquê você está fazendo aquilo que você está fazendo, você fica em paz. Não é que está tudo certo, é que você está em paz, a sua cabeça ela fica livre para você poder realizar. Então você aumentando a sua autoeficácia, você acaba influenciando na forma como lidar com as situações. Ela também influencia no nível de esforço que você aplica em determinadas ações. O que é que acontece? Médico, o médico, o teu concorrente e você, descobri isso daqui, copiar, colar. Descobri aqui esses dias. Beleza. Você e o seu concorrente têm a mesma capacidade. A capacidade de vocês estão iguais. Porém, a disposição de todo mundo é diferente. E é aqui que o jogo muda. Você enxerga, você olha para alguém que está lá em cima e você fala assim, cara, eu poderia estar lá. Por que eu não estou? Porque você não está disposto a pagar alguns preços que essa pessoa pagou. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. O que não pode é essa disposição ela ser reflexo de uma autoeficácia baixa, que é uma autoimagem baixa que reflete numa performance baixa. Então, aquele seu colega de profissão que está onde você poderia estar, é que a disposição dele está desproporcional à tua. E em momentos de vida vai ser completamente aceitável isso. Tem coisas que eu não estou disposto a pagar, preços que eu não estou disposto a pagar para chegar em determinados locais, porque hoje para mim não faz sentido. Só que a gente precisa enxergar se essa disposição ela está sendo funcional ou disfuncional, se é por medo, por insegurança,
por falta de capacidade, por não me enxergar, ou por não querer também. O que eu não posso é me frustrar por eu não estar disposto a fazer aquilo que o meu concorrente está fazendo. A persistência diante das dificuldades também vai fazer diferença. Porque se você não persistir, se você não tiver uma constância, você simplesmente vai paralisar no meio do caminho. A vida não é fácil. O resultado vem para quem está disposto a pagar o preço de chegar naquele lugar. Então, você persistir todos os dias para chegar a algum lugar é o que vai fazer a diferença. E outro grande diferencial também é o teu QE. Léo, o que é o meu QE? O meu QI é o meu nível de inteligência. O meu QE é o meu nível de emoções, gerenciar minhas emoções. Então, se eu tenho um QE baixo, se o meu QE é baixo, eu me frustro fácil, eu paraliso fácil, eu desisto fácil, eu ligo para a opinião dos outros fácil. Uma pessoa fala algo sobre mim, sobre, enfim, alguma coisa que eu estou fazendo, aquilo me afeta mais fácil. O meu gerenciamento de emoções, ele acaba me atrapalhando. O que distancia as pessoas é o como elas sabem lidar com as emoções. Como é isso? Imagina você estando na trincheira de uma guerra, ouvindo bala para todo lado. A emoção que um soldado, alguém do exército, ele precisa ter para gerenciar aquela crise é muito maior do que uma pessoa normal. Então, o jeito que aquilo bate em mim, ele é totalmente diferente do que bate em outra pessoa. Eu vou ganhar do meu concorrente no meu gerenciamento de emoções. Se eu estou disposto se eu sei lidar com as frustrações da vida, se eu sei lidar com os nãos da vida, com os sims. Porque eu estava falando hoje ontem no almoço, sobre uma pessoa do marketing, e eu falei assim, e aquela pessoa, como é que tá? Alguns clientes dessa pessoa entraram em contato comigo. Tem uma coisa acontecendo? Ele falou, bicho, eu não soube lidar com o crescimento. Então, até no bom, você precisa lidar com gerenciar as emoções. E isso pode ser feito de inúmeras maneiras, até fazendo uma terapia, até fazendo um psicólogo, externalizando aquilo que tá. O médico que ele acredita que ele é capaz de construir um consultório de sucesso, mesmo sem apoio, mesmo sem validação, mesmo sem alguém estando com ele vai lá e faz. Porque ele acredita que ele é capaz. Mesmo que ele não saiba sobre gestão, ele vai buscar o conhecimento. É diferente daquela pessoa que faz, rapaz, eu não fiz porque eu não sabia. Beleza, não sabe, mas vai ficar sem saber até quando? Até quando não saber vai ser um fator determinante para você não realizar? Alguém com a baixa autoeficácia, ele simplesmente vai desistir ali porque não sabe, porque é muito difícil, porque não aprendeu, porque isso, porque aquilo, e não vai procurar uma solução para poder resolver, tá? Autoeficácia, ela é totalmente diferente de autoestima, tá? Autoestima, autoestima, diferente de eficácia. Autoestima é gostar de si. Autoeficácia é acreditar em si. Aqui é muito legal você se conhecer, porque como é que você vai acreditar em si se quando você na sua infância ninguém acreditou, ninguém lhe apoiou, ninguém deu uma palavra de apoio, né? Tipo, você fazia as coisas e não tinha ninguém para bater palma. Aí aqui precisa resolver questões internas da infância. Aí vem a questão da autoimagem, de como você se vê, de como as pessoas falaram que você era e tal. Mas você precisa resolver se você quer chegar lá. Então, hoje, eu convido você a ter clareza, a buscar clareza do porquê você não está onde você enxerga que poderia estar. Porque você não tem a força para realizar tudo aquilo que você gostaria de ter, de chegar, de conquistar. Você, hoje, o dia de hoje, é o dia do basta.
Basta as desculpas que me fizeram, que me fazem não estar onde eu deveria estar, onde eu gostaria de estar, tá? Então vamos lá. Quais são os quatro fatores que eles acabam formando a alta eficácia? Deixa eu copiar aqui para mim. Quatro fatores que formam a alta. Cada vez que eu escrevo sai de uma maneira diferente, né? E o pior é que é cada um pior do que a outra. Alta eficácia. Primeiro ponto, experiências de sucesso. O que é experiência de sucesso? Se você já conseguiu fazer algo parecido com aquilo, a sua crença que você pode conseguir, ela acaba aumentando. Então você precisa comemorar, você precisa se retribuir todas as vezes que você conseguir fazer algo novo, algo grandioso, é, destravar em algo. Então, se você em algum mês viu que é capaz de encher sua agenda de cirurgias, protocolos, procedimentos, pacientes particulares, você acaba acreditando que pode fazer isso novamente. O que é que eu lhe aconselho? De buscar cada vez mais, porque cada vez que essa tua vitória se distanciar de onde você está hoje, ficar muito tempo sem realizar aquilo, você começa a duvidar de si mesmo, e a tua autoeficácia cai. Outro ponto é a modelagem, outra modelagem social. O que é a modelagem social? Ver pessoas semelhantes a você, que estudaram com você, que se formaram com você, que saíram do mesmo lugar que você, conseguindo chegar naquele lugar. Poxa, se é aquela pessoa que estudava comigo, talvez nem era tão estudioso, não era tão competente, não era tão inteligente do que eu. Chegou lá, o que é que essa pessoa fez? Eu vou modelar o que ela fez. Então, se esse colega que era super tímido, super envergonhado, ele conseguiu se posicionar, passar autoridade, tá muito legal o que ele está construindo, eu também sou capaz. Talvez eu lhe convide a engolir o orgulho e perguntar para essa pessoa o que é que ela fez. Chamar para um café, chamar para conversar, até pagar uma consulta para essa pessoa, para trocar uma ideia de fato, ó, eu tô com dificuldade, qual foi o caminho que você percorreu? Cara, isso eu já fiz algumas vezes e eu recomendo. Engolir o nosso orgulho é muito importante. Persuasão social. O que é persuasão social? Isso mesmo. Pessoa que está do seu lado falando assim, ó, faz que vai dar certo. É entrar na onda de que a pessoa falou que você era capaz, é confiar e não ter dúvida. E até de fato, poxa, eu acho que eu não sou tudo isso que essa pessoa tá falando. Por que você vê tudo isso em mim? Quais são essas atitudes? Quais são os comportamentos? O que é que eu faço que lhe faz ter a certeza de que sou capaz de conseguir? Porque eu estou com dificuldade. Beleza, você já falou, eu já entendi. Agora que você falou, eu vou crer. Crer sem duvidar. Vou pagar o preço de lhe ouvir. Essa pessoa ela é importante para mim, então eu vou seguir o que essa pessoa está falando. E o último fator que forma a tua autoeficácia é o teu estado emocional. É como você lida com as tuas emoções. O que mais me dói é quando alguém fala assim, ó, você tem muito potencial, porque o potencial ela é uma potência que não aconteceu, né? Mesmo que ainda, mas é uma potência que não aconteceu. E o potencial vai de pessoas que não estão conseguindo focar para tornar esse potencial em potência. Aí pode ser estresse, pode ser insegurança, pode ser incerteza, pode ser desculpas, pode ser falta de coragem. Então, são bloqueios emocionais. Você ter momentos de relaxamento e momentos de otimismo. O que é momentos de otimismo? Oração.
acabam ajudando e muito o teu estado emocional para você poder realizar as coisas. Uma coisa que eu faço direto aqui, mas eu faço, tipo, praticamente todo dia. Quando eu tô orando, tô entregando ali meus medos, tô entregando minhas inseguranças, tô entregando minhas incertezas, eu tô tirando o fardo que eu não posso carregar e entrar uma ideia, um projeto, um cliente, um amigo no coração, eu começo a anotar. Tava orando esses dias aí, me veio assim, ó, de usar como testemunho em algum dos eventos, montar uma palestra, na verdade, com testemunho que o próximo nível é de acordo com a sua obediência. De como eu saí de onde eu estava para viver por princípios, confiar e buscar uma vida nova, confiar e buscar uma vida nova. Viver com princípio, que viver com princípios é bom, mas eu vi que faltava algo que era transbordar na vida de outros. Que ouvir ouvindo a vontade de Deus é desafiador, mas vale a pena. É desafiador porque ele, Deus ele lhe tira de onde você está, que é onde você é capaz de estar, para levar para um lugar onde você não é capaz de estar. Que você não enxerga que você é capaz de estar, que não depende só de você. Então, se você quiser resumir tudo isso daqui, por aqui eu finalizo. Acabei de ter uma eureka. Se você quer viver tudo, resumir tudo isso daqui, se eu confio naquilo que Deus tem para realizar através de mim, se eu sei que eu tenho algo a mais para entregar através de Deus, eu não paro, eu não desisto. Eu acordo todo dia querendo mais. Eu vivo em alta performance. A minha carreira médica, ela é um caminho para chegar onde eu quero. A minha carreira médica é um caminho para transbordar na vida do outro. A minha carreira médica, ela acaba sendo um divisor de águas, onde o paciente chegou aqui sem ter solução e eu vou fazer ele sair daqui crendo que é possível ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Ele tirando as incertezas, as frustrações, as inseguranças, a autoconfiança dele elevando, recebendo depoimentos. Tudo isso daqui se resume a confiar no que Deus tem para realizar através da minha vida. Quero ter alta eficácia, eu oro mais, fico mais otimista, porque eu sei o que Deus tem para fazer na minha vida. Aquele desafio, ele não vai me abalar, porque eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um objetivo. Esse objetivo me faz acordar todos os dias para eu ter uma constância. Então, eu acabo enxergando a minha capacidade, eu acabo aumentando a minha disposição, eu acabo me desafiando mais. Aquele desafio ele não me paralisa. Os desafios eles viram etapas para chegar naquilo que eu quero. E assim eu vivo a alta performance, não só na medicina, mas em todas as áreas da minha vida. A alta eficácia e a alta performance, ela é para ser vivida em todas as áreas da minha vida. Seja no meu casamento, seja na minha vida pessoal, seja no meu consultório. Afinal de contas, a tua vida profissional ela é um reflexo da tua vida pessoal. Então você só consegue ser profissionalmente aquilo que você é pessoalmente. A gente fala assim, tipo, como viver alta performance na medicina, como viver tal coisa, como lucrar mais, como fazer isso, como fazer aquilo, mas no final das contas a gente precisa nos resolver. Se eu não me resolvo, eu não consigo resolver a vida de ninguém. Se eu não tiver bem para se eu não tiver bem resolvido, se eu não tiver bem para resolver as minhas paradas, eu não acabou ali. Eu atendo mal, eu não dou o meu melhor, o paciente não sai com o problema dele resolvido.
e assim sucessivamente, cada um no seu quadrado, cada um na sua carreira. Assim sou eu, assim é o nosso time. Como viver uma vida de alta performance, acreditando que Deus tem algo para realizar através da minha vida. Fechou? Deixa eu finalizar aqui a gravação para a gente poder finalizar aqui o nosso conteúdo.